No Saber Direito desta semana, o professor Marcelo José Grimoni faz um curso sobre direito urbanístico. Durante as 5 aulas, serão abordados o urbanismo no Brasil, o Estatuto da Cidade, planejamento urbano, formas estatais de intervenção e a matéria na Constituição Federal de 1988. Bem-vindos. Vamos para a nossa aula 4, Direito Urbanístico, e vamos tratar hoje de planejamento urbano, da ordenação da paisagem urbana e terminaremos a aula falando um pouco sobre a mobilidade urbana, tão importante nas nossas cidades. A lei que tratou do meio ambiente, das bases da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.983/81, que foi recepcionada pela Constituição e, juntamente com o artigo 225 da Constituição, que trata do direito ambiental, também devem ser consideradas na política de planejamento urbano. Quando olhamos para as cidades, como nós vimos nas nossas aulas anteriores, enxergamos também o meio ambiente, especificamente o meio ambiente artificial. E ordenar o espaço, planejar esse espaço, é levar em consideração tanto a legislação urbanística, tanto a ideia de regularização das propriedades urbanas, das posses dos terrenos irregulares, mas também levar em consideração as questões ambientais. O meio ambiente, ele é direcionado para os seres humanos. A vida em cidade, nas cidades, deve ser uma vida sustentável. O artigo 182 fala na função social da propriedade, fala do bem-estar dos habitantes das cidades e deve ser lido e conjugado tanto com o artigo 5º como um direito fundamental à habitação, como um direito a estar numa cidade de qualidade, como deve ser conjugado também com o artigo 225. A proposta do direito urbanístico é esse diálogo com o direito administrativo, condicionando as políticas públicas, como nós vimos na aula passada, um diálogo com o direito civil, com a questão do acesso à propriedade, a regularização das propriedades pelos seus vários instrumentos, um diálogo com o direito tributário, como nós vimos, com instrumentos de arrecadação e promoção dessas políticas públicas, e um diálogo com o direito ambiental. Quando olhamos as cidades com seus vários problemas, nós temos que pensar que criar uma ordem urbana requer a regularização fundiária, a atenção ao transporte e à mobilidade, a questão da paisagem urbana, a poluição visual, que muito nos incomoda, a questão do ar, a poluição do ar, o ruído que afeta a nossa saúde. Portanto, o direito urbanístico, ele congrega várias áreas do direito com o escopo de criar, primeiramente, a ideia de bem-estar daqueles que estão nas cidades. A ideia da prevalência de uma função social que eu completaria como uma função socioeconômica, ambiental da propriedade. Os proprietários que são condicionados pela legislação urbanística, que são condicionados pela legislação ambiental, devem contribuir, então,
por essa ordem proposta. Como nós assistimos nas aulas anteriores, as cidades cresceram no Brasil, em várias regiões do mundo, de forma desordenada, por falta de uma legislação, por falta de um sistema jurídico que pudesse indicar como as cidades precisam. Primeiro, serem planejadas nesse crescimento. Depois, serem humanizadas. As cidades, até a década de 70 e 80, a partir do aumento das frotas de automóveis, principalmente no Brasil, foram pensadas como sistemas viários. Rios se transformaram em marginais. Córregos enterrados passaram a ser avenidas. Parques e reservas foram loteados. Por quê? A prioridade era o automóvel. A prioridade era o transporte individual. A partir da Constituição de 88, a partir do Estatuto da Cidade, a partir da mudança de paradigmas, isso acontece aqui no Brasil, acontece no mundo. As cidades, elas não podem ser pistas, autódromos de corridas de automóveis. As cidades precisam ser pensadas principalmente no ser humano. A ideia de uma ordenação, de um planejamento urbano, deve levar em consideração essa ideia dos direitos humanos, dos direitos fundamentais daqueles que habitam as cidades. Então, o direito urbanístico, ao se concentrar nos projetos urbanos, na ordenação da paisagem urbana, leva em consideração essas premissas. Primeiro, os documentos internacionais, como eu já citei, a Agenda 2030, a Agenda 2030, que se preocupa no item 11 em cidades sustentáveis. As recomendações da ONU, os tratados internacionais de direitos humanos, que implementaram uma série de direitos fundamentais para todos nós. Então, a ordem urbanística não é apenas um sistema legislativo que cria regras para os municípios, mas é um sistema jurídico que pensa principalmente no desenvolvimento que nós poderíamos aqui denominar de uma justiça social. Uma justiça social urbana, pensada em planejamento urbano, pensado também numa política ambiental. Esse talvez seja o grande dilema aqui no Brasil, aliar a política urbana à política ambiental. Mas são conciliáveis. Nós podemos e devemos preservar o meio ambiente, ocupar de forma racional esse meio ambiente e preservar o que sobrou desse meio ambiente nas cidades. Pois é muito agradável ver cidades arborizadas, cidades que preservaram o verde. Então, o Estatuto da Cidade, juntamente com a legislação ambiental, congregam os objetivos desse planejamento urbano que nós estamos a debater. Planejamento urbano que leva em consideração a sustentabilidade, que leva em consideração a legislação ambiental e que se utiliza de dois grandes instrumentos nesse objetivo de desenvolver uma cidade sustentável. Eu poderia citar as operações urbanas consorciadas, que são instrumentos de desenvolvimento das cidades, e o estudo de impacto de vizinhança. Os grandes empreendimentos têm um impacto muito grande nas cidades. E a legislação determina que se faça um prévio estudo para verificar quais são os impactos desses grandes empreendimentos. Já as operações urbanas consorciadas constituem um conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal e aqui o importante,
com a participação dos proprietários, dos moradores, dos usuários, dos investidores dos empreendimentos urbanos, dos empreendimentos imobiliários, com a finalidade de se alcançar numa área específica as transformações urbanísticas estruturais e com o afã e com o objetivo de melhorias sociais e valorização ambiental. Essas operações urbanas consorciadas que determinam áreas específicas onde se aumenta o potencial construtivo, onde se altera muitas vezes o zoneamento, precisam, na verdade, estornar para as cidades outros investimentos. As operações urbanas não podem significar apenas ganhos para as construtoras, mas sim ganhos para a cidade. É com a participação da iniciativa privada e dos grandes investidores que nós teremos, né, como recuperar essas ideias que estão no Estatuto da Cidade, que estão na Constituição Federal. Porque nós temos que investir maciçamente em infraestrutura, nós temos que investir maciçamente, por exemplo, em saneamento básico. 50% dos municípios aqui no Brasil, é um dado espetacular no sentido negativo, não tem saneamento básico. Então, essas operações, esses instrumentos, essas operações urbanas, esses instrumentos que nós já estudamos, eles podem ser instrumentos de mudanças dessas cidades com a participação da iniciativa privada. Um outro instrumento importante que eu acabei de citar é o estudo de impacto da vizinhança. O que é? É muito parecido com o estudo de impacto ambiental, né, que se realiza nos grandes empreendimentos, mas aí tem a finalidade aqui de levantar questões acerca do adensamento das cidades. Tem o propósito de pesquisar quais são as consequências desse adensamento populacional, quais são os equipamentos públicos e comunitários que poderão ser ativados ou desativados, qual é o problema da geração de tráfego, né, com os grandes empreendimentos, né, e qual vai ser a demanda por transportes públicos e, enfim, todos os impactos que um grande empreendimento pode causar à população. A ideia desse estudo de impacto da vizinhança é evitar, primeiro, danos ambientais de grande porte nas cidades. Segundo, permitir que a população participe dos empreendimentos, indicando, trazendo soluções, e que faça um estudo prévio, né, evitando os grandes engarrafamentos, os grandes congestionamentos que esses empreendimentos acabam acarretando às cidades. Indicando alternativas, né, às construções. Há locais nas grandes capitais que o adensamento chegou ao seu limite. Então, esse estudo de impacto de vizinhança poderia indicar construções em locais não desenvolvidos. Por que concentrar a infraestrutura em bairros consolidados e não levar essa infraestrutura para bairros que ainda não recebem investimentos públicos? Pois a iniciativa privada pode condicionar os investimentos públicos quando realiza um grande investimento, quando realiza um grande empreendimento, não é? Em algumas cidades dos Estados Unidos ou da Europa, os empreendimentos tipo shopping center, grandes mercados, hipermercados, são autorizados nas regiões mais periféricas das cidades e, assim, com isso se permite, não é, a criação de empregos em regiões dormitórios, em regiões onde as pessoas apenas voltam dos seus trabalhos para dormir, e com isso você consegue empregos nessas regiões, levando escritórios, levando shopping centers, levando grandes empreendimentos, o que leva também uma série de obras públicas, principalmente as obras viárias. Então, no planejamento urbano, nós levamos em consideração o estudo de impacto de vizinhança. Nós levamos em consideração, nesse estudo, a ideia de cidades e comunidades sustentáveis. Nós levamos em consideração as propostas das Nações Unidas, onde a cidade ela precisa
receber investimentos, isso é natural, mas que esses investimentos sejam prioritariamente sustentáveis. E que a especulação imobiliária, que é natural em qualquer cidade, ela tenha os seus efeitos diminuídos. O direcionamento do desenvolvimento das cidades tem que ter como protagonismo o poder público. Nós não podemos ficar reféns dessa especulação imobiliária. E, portanto, o Estatuto da Cidade, a ordem urbanística, o estudo do direito urbanístico tem esses mecanismos para se evitar esse tipo de conduta que foi praticada aqui no Brasil. Nós temos bairros que se valorizaram, né, muito, receberam grandes investimentos públicos e outros bairros foram esquecidos e foram abandonados, principalmente pela própria iniciativa privada, e foram esquecidos pelo poder público. Em todas as cidades há estudos que os bairros considerados, entre aspas, nobres, recebem muito mais investimentos do que os bairros, entre aspas, considerados periféricos. A legislação e a ordem urbanística querem evitar isso. Querem que os investimentos, na verdade, sejam majoritariamente destinados aos bairros mais necessitados, que a infraestrutura direcione o crescimento das cidades para as regiões que têm mais necessidade. Essa é a ideia, né, das cidades sustentáveis, essa é a ideia, inclusive, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da própria ONU. A sustentabilidade está, né, segundo o próprio Ministério do Meio Ambiente, está no próprio governo federal, no aperfeiçoamento e a regulação do uso e da ocupação do solo urbano e na promoção do ordenamento do território, com vistas à melhoria das condições de vida da população. Quer dizer, tudo isso que nós estamos colocando aqui deve estar direcionado para a melhoria de vida das pessoas. A promoção de planejamento e de gestão democrática da cidade, incorporando aí no processo a dimensão ambiental urbana e assegurada a efetiva participação da sociedade, direcionam, então, para o que nós chamamos de sustentabilidade. A realização de mudanças nos padrões de consumo e de consumo nas cidades, né? A preocupação com o consumismo exacerbado, a preocupação com o descarte do lixo, né? Um programa de redução dos custos gerados pelo desperdício, o fomento e desenvolvimento de tecnologias urbanas sustentáveis também são partes do que chamamos de sustentabilidade. A preocupação com o descarte, principalmente do lixo nas grandes cidades. A preocupação na formatação de aterros sanitários segundo as legislações vigentes, que não só neutralizem, né, a contaminação do solo, um dos grandes problemas hoje nas grandes cidades, como também permitam, né, a produção de energia e também a reutilização de parte desse lixo que pode ser separado e a coleta seletiva é a grande solução. Os índices de coleta seletiva no Brasil são próximos a 0%. As políticas públicas para direcionar uma cidade sustentável deveriam ter como prioridade o descarte sustentável também do lixo. O desenvolvimento e o estímulo à aplicação de instrumentos econômicos, o gerenciamento dos recursos naturais visando a sustentabilidade urbana. Isso significa que a gestão municipal deve estar atenta com os recursos agora escassos, recursos naturais, principalmente a preservação da água, né? Há programas em várias cidades do Brasil que estão analisando a contaminação do lençol freático pelo combustível, né? Os postos de gasolina que também não sofreram no passado uma fiscalização mais rígida e, com isso, contaminaram o solo. Então, hoje, há programas de descontaminação dos solos. Inclusive, os grandes empreendimentos imobiliários aprovados na capital paulista
são obrigados a fazer a análise do solo e hoje só se aprova um grande empreendimento se as construtoras comprovarem que o solo foi descontaminado, né? Porque nós temos grandes denúncias aí e comprovações de contaminação do solo. E quando se fala em sustentabilidade, a sustentabilidade requer também empreendimentos que recuperem esse solo, que recuperem a cidade. Então, a ordenação jurídica, urbanística do solo também é uma preocupação do Estatuto da Cidade. E encontramos nessa legislação mecanismos que direcionam, então, tanto as políticas públicas como a iniciativa privada, para que na ordenação desse solo, para que na ordenação dessas cidades a gente também tenha a obrigação, né, de não só ordenar, como descontaminar o ambiente. A ordenação e controle do solo tem como objetivos, e aí está na nossa legislação urbanística, a utilização adequada dos imóveis, tá? Segundo o plano urbanístico, evitar, assim, imóveis abandonados. A gente precisa ter o proveito dos imóveis, o proprietário desses imóveis ele tem uma preocupação, tem que ter uma preocupação com o desenvolvimento da cidade, né? Nós temos que evitar, né, então, a utilização inadequada dos imóveis urbanos. A instalação, a ordenação e controle do uso do solo tem como objetivo evitar o parcelamento do solo, a edificação, o uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana. A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego. Nós temos que evitar isso, né, sem a previsão da infraestrutura correspondente. No passado, primeiro construímos os grandes prédios e depois as avenidas. Então, primeiro a gente tem que verificar nesse controle do uso do solo, se aquele empreendimento, qual é o impacto que ele tem no trânsito e no tráfego também da região. Evitar a retenção especulativa do imóvel urbano, também uma prática comum nas grandes cidades. Os imóveis são transformados em estacionamentos, né, e ficam aguardando a valorização, trazendo um grande prejuízo para as cidades. Evitar a deterioração de áreas urbanizadas. Isso está acontecendo em todos os centros das cidades, né, das capitais, principalmente das capitais brasileiras. Os centros estão vivendo um processo de deterioração, contrariando, né, a ideia de cidades sustentáveis. Os centros precisariam ser novamente ocupados. Nós deveríamos ter uma legislação que beneficiaria aqueles que ocupassem os centros. Nós temos vários programas em várias cidades, mas falta aí políticas públicas de continuidade desses processos. Nós temos que evitar também a poluição e a degradação ambiental. Temos que evitar a exposição da população a riscos e desastres, principalmente no que tange ao que está acontecendo, que são as mudanças climáticas. E quando se fala nas diretrizes para o uso do solo e o planejamento urbano, nós temos que pensar, né, que essas populações muitas vezes ficam reféns da desorganização das cidades. Como assim? São obrigadas a viajarem, literalmente, né, das suas casas para os postos de serviços, para os locais de serviços. Então, o planejamento urbano leva em consideração todas essas questões ambientais, leva em consideração todas essas questões de especulação imobiliária, mas também leva em consideração o tempo do deslocamento dessas populações, né? Então, qual é a ideia? A legislação urbanística promover, né, o desenvolvimento das cidades como um todo, não direcionar o investimento apenas para determinadas localidades, beneficiando determinadas empresas. A cidade precisa ser ocupada como um todo, ocupada economicamente como um todo. E assim estaremos praticando o que a Constituição manda,
que é a superação das nossas desigualdades sociais e das nossas desigualdades econômicas. O Brasil tem problemas dentro do território e tem um problema dentro das cidades. Então, o direito urbanístico, além de projetar, planejar, também é um direito que trabalha com a ideia da inclusão social. Quando pensamos nessas diretrizes de planejamento urbano, nós estamos pensando na integração e na complementariedade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob a sua área de influência. Essa ideia, né, de se construir, né, uma parede entre o campo e a cidade, isso precisa ser superado. A área rural e a área urbana se completam inclusive economicamente. Então nós temos que construir políticas públicas que envolvam o campo com as cidades e vice-versa. A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização também é uma das diretrizes que sinalizam o uso e o planejamento urbano. A adequação dos instrumentos de políticas econômicas, tributárias e financeiras e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, no modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Então, todas essas composições estão na legislação, estão no Estatuto das Cidades. A recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado na valorização dos imóveis urbanos. Como eu já disse e mencionei nas aulas anteriores, instrumentos como a contribuição de melhoria precisariam ser utilizadas pela maioria dos municípios, porque recuperam os investimentos a partir do momento que a contribuição passa a ter como fato gerador a valorização do imóvel em decorrência exclusiva da obra pública. E com isso, né, nós estaríamos recuperando esse investimento para ser reinvestido em outras obras que beneficiam a todos. A proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Então, a preocupação da recuperação do solo, né? Hoje nós temos em várias cidades essa preocupação, depósitos clandestinos de materiais, inclusive radioativos, em cidades que se industrializaram de forma rápida, né? Estão sendo levantados, estão sendo pesquisados e a ideia é a descontaminação. A preservação da identidade cultural das cidades. As cidades são vivas e são vivas porque preservam a sua memória. Então, a especulação imobiliária não pode se impor às diretrizes para o uso do solo, às diretrizes para o planejamento urbano. Casas precisam ser preservadas, edifícios precisam ser preservados, até para que possamos olhar para o nosso passado, entender o processo de urbanização e, assim, construir as cidades do futuro, cidades que não são apenas tecnológicas, mas são humanizadas. E hoje, como política pública, nós temos a ideia, né, a diretriz da regularização fundiária. Nós temos a Lei 13.465, de 2017, que, para o direito urbanístico, transformou a regularização fundiária numa política pública. Até então, a ideia é que ocupações irregulares, pessoas, proprietários e não proprietários, né, na verdade, de áreas, por exemplo, áreas públicas, supostamente proprietários, portanto, deveriam ser retirados, deveriam ser despejados. Hoje, a ideia no direito urbanístico, que se complementa com a legislação de regularização fundiária, é fazer com que aquela população permaneça no local.
regularização fundiária urbana pode ser definida como as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais e ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. Então, a ideia é você realizar a inclusão, não retirar aquelas populações que ocupam, às vezes, áreas por décadas, mas sim criar mecanismos de legitimação dessas posses, criar mecanismos de infraestrutura dessas regiões para que essas populações permaneçam no local, para que essas populações sejam integradas às cidades. Até pouco tempo, essas populações estavam excluídas como se fossem verdadeiros guetos. E hoje, as políticas públicas estão no sentido de regularização fundiária. Eu poderia afirmar que hoje há uma verdadeira teoria jurídica da regularização fundiária por conta dessa ordem urbanística, por conta do direito urbanístico. Assim, a incorporação da cidade informal pela cidade formal, né, daqueles que têm os legítimos títulos, a incorporação daqueles que estão numa situação de legalidade pela legalidade deve ser compreendida como uma diretiva para os municípios, deve ser compreendida uma diretiva para o direito urbanístico. A ideia é um processo de legalização do território e do espaço. A ideia é da incorporação desse território, dessas populações que estão lá esquecidas. Então, em relação ao aspecto da regularização fundiária, nós temos no plano jurídico a legalização dessas posses, a legalização desses domínios, dessas propriedades, desses ocupantes, mediante, por exemplo, a concessão de títulos a eles. No plano urbanístico, adaptação à legislação urbanística, criação de infraestrutura para essa população. No plano ambiental, a regularização não pode desrespeitar a necessidade da instauração de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, a regularização leva em consideração a função social da propriedade, leva em consideração a legislação urbanística, leva em consideração a ideia da inclusão social e leva em consideração a ideia do respeito ao meio ambiente. Há sempre um debate entre meio ambiente e políticas sociais. São conciliáveis? São conciliáveis. É possível incluir? É possível preservar? É possível transformar esse ambiente, ora ilegal, num ambiente com legalidade. Isso significa de pessoas sem posse para pessoas que têm a posse, levando em consideração todos esses critérios, levando em consideração a ideia de cidades sustentáveis, a ideia de cidades inclusivas. E a regularização leva também em consideração o plano social, né? Que, como eu disse, significa a permanência da população de baixa renda nessas áreas a serem regularizadas. A ideia não é excluir, a ideia é incluir. Quais são os objetivos da regularização fundiária? Primeiro, identificar os núcleos urbanos informais, aqueles que ocupam áreas invadidas ou áreas, supostamente áreas públicas, criar nessas áreas unidades imobiliárias, ampliar o acesso à terra urbanizada e promover a integração social. Então, esses são os principais objetivos da regularização fundiária. E, nesse processo de regularização, a legislação vai estimular a resolução extrajudicial de conflitos. A ideia é evitar a judicialização, é trazer aquelas pessoas para realizarmos acordos, né? Chamarmos antigos proprietários de áreas abandonadas que foram ocupadas para chegarmos a um denominador comum.
concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo. Então, áreas antigas que foram ocupadas, seus moradores que lá estão, antigos proprietários que as abandonaram, chamarmos todos à mesa para, juntamente com o poder público, mediarmos os conflitos. Eu sempre falo para os meus alunos, a ideia do direito não é mais o conflito, né? Aqueles que pensam nisso já estão ultrapassados. A ideia do direito é a mediação. Portanto, na regularização fundiária, nós vamos usar também esses entendimentos dos meios alternativos de resolução de conflitos. Um dos grandes meios é a própria mediação, onde as partes envolvidas vão ser conscientizadas da necessidade de um bom acordo. Em relação aos aspectos da regularização fundiária, nós temos principalmente a responsabilidade dos municípios em elaborar e custear o projeto de regularização. É o interesse social envolvido, é a responsabilidade do município para tratar dessa regularização. Nós também temos alguns interesses específicos. Em relação a esses interesses específicos, o custo dessa regularização será dos potenciais beneficiários. Então, quando se tratar de interesses sociais, o custo da regularização será por conta dos municípios. Quando ocorrer o interesse específico, o custo será pelos próprios beneficiários. Essa é a regra tratada na regularização fundiária. E quais são os instrumentos de regularização fundiária? Ora, nós temos o instrumento da doação, né? Às vezes, antigos proprietários de áreas abandonadas acabam doando essas áreas, né? A própria compra e venda, né? Os lotes poderão ser vendidos, né? Lógico que com prestações de pequeno valor. Há a possibilidade da transferência do direito de construir para a regularização fundiária, né? Então, se faz uma transferência desse direito de construir. Há o Instituto da Preempção, que é a preferência. Quando há regiões irregulares e quando há a venda desses imóveis, a prefeitura tem a preferência na compra. Ela vai comprando aquelas regiões e aí ela vai regularizando e vai urbanizando. Então, esses são os principais instrumentos. Quando se fala na ocupação do solo, a lei traz também a previsão de zonas especiais de interesse social. O que são essas zonas? Representam a parcela da área urbana instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal, destinada preponderantemente à população de baixa renda. Então, são constituídas pela lei zonas especiais de interesse social e que vão estar sujeitas a regras específicas de ocupação do solo. Qual é o objetivo da criação dessas zonas especiais de interesse social? Ora, é evitar a especulação imobiliária, é dar uma atenção especial, e aí o direito urbanístico se preocupou, àquela população carente, transformar aquela área numa zona de especial interesse e assim evitar que essa população seja retirada pela especulação imobiliária. No processo de regularização imobiliária, a legislação ela também sinaliza pelos processos de demarcação urbanística. Ou seja, nós vamos identificar os imóveis públicos e privados que estão inseridos no núcleo urbano informal. E aí nós vamos iniciar, então, um processo de legalização. Processo esse, se por interesse social conduzido pelo município, se por interesse específico conduzido pelos beneficiários. E dos grandes instrumentos é a legitimação da posse, né? Que é um ato do poder público destinado a conferir ao ocupante um título.
Um dos grandes problemas aqui no Brasil é que boa parte da população não tem o seu justo título, ou porque comprou, né, por documentos precários esta posse de áreas que foram no passado ocupadas, ou porque não teve acesso, né, a um advogado, né? Então, nós temos que iniciar esse processo de legitimação da posse, demarcar esses imóveis, levantar esses imóveis. Esse é um trabalho de responsabilidade dos municípios, esse é um trabalho que deveria ser uma política pública prioritária. Por quê? Sem o justo título, as pessoas, e principalmente as pessoas mais carentes, ficam numa situação de insegurança. A qualquer tempo podem ser retiradas, a qualquer tempo podem sofrer ameaças, né? A qualquer tempo podem se ver numa situação de desespero, né? E aí, muitas vezes, entregar a sua posse, ainda que precária, por preços módicos. Então, um dos grandes instrumentos aí de regularização é a legitimação da posse. Além da questão do parcelamento do solo, da ocupação do solo, as cidades enfrentam um outro grande problema, o problema da mobilidade urbana. Também preocupação do direito urbanístico. Como eu disse, a prioridade sempre foi pelo transporte individual, a prioridade sempre foi para o automóvel. As políticas públicas sempre foram voltadas à construção de grandes vias viárias para o transporte individual. Há uma mudança com a atual Constituição, há uma mudança com o Estatuto da Cidade, há uma mudança no direito urbanístico. De aplicar também políticas públicas para outros tipos de transportes, se voltar para o transporte coletivo, se voltar para um transporte mais democrático e menos poluente, aliando a legislação ambiental à mobilidade. Estamos a ter aí pela frente grandes desafios, né? Com a substituição, por exemplo, da energia movida pelo petróleo por energias limpas. Isso sinaliza também mudanças na forma da mobilidade. Para tanto, nós temos no Brasil, hoje, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é o instrumento de desenvolvimento urbano, que trata lá o inciso 20 do artigo 21 e o artigo 182 da Constituição, que tem como objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas dentro do território do município. Então, a ideia não é só a mobilidade via automóvel, mas também a acessibilidade, não é? Há vários programas e legislações em relação ao calçamento, mudando a forma de transitar, pensando naqueles que têm dificuldades de acessibilidade. Então, hoje tem toda uma legislação voltada a essa acessibilidade, tanto pelas vias públicas como nos acessos aos prédios e residências privadas. Essas legislações estão, na verdade, atreladas a essa política nacional de mobilidade urbana. A lei que trata desse assunto é a Lei 12.587 de 2012. Para essa lei, são infraestruturas de mobilidade urbana, as vias e demais logradouros públicos, os estacionamentos, os terminais, as estações, os pontos de embarque e desembarque, as sinalizações viárias, os equipamentos e instalações, os instrumentos de controle, fiscalização e arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações. Todos esses instrumentos, eles devem estar condicionados às políticas de mobilidade urbana. E o que diz
e quais são os princípios dessa política de mobilidade urbana. Primeiro, a questão da acessibilidade universal. Então, nós temos que quebrar as barreiras da acessibilidade, né? Principalmente os calçamentos, acessos às edificações públicas e privadas de grande movimentação. O desenvolvimento sustentável das cidades, né? Também está relacionado à mobilidade urbana. A equidade do acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, quer dizer, a democratização do acesso ao transporte público coletivo, a eficiência desse transporte, né? Não basta colocar milhares de ônibus se não há eficiência nos pontos que esses ônibus transportam. A gestão democrática dessa mobilidade também, levando em consideração a avaliação dos usuários, a segurança no deslocamento das pessoas, né? Até pouco tempo atrás, não se importavam, né, com a segurança dos usuários. A justa distribuição dos benefícios dessa política de mobilidade urbana tem que atingir a todos. A eficiência também na circulação urbana, que envolve carros e automóveis. A integração carros, automóveis, ônibus e pedestres. A prioridade de modos de transporte não motorizado, né? Então, hoje, a diretriz é incentivar, né? Há muita crítica às famosas ciclofaixas, a questão da prioridade hoje, esse olhar para as bicicletas, mas está dentro da política de mobilidade urbana a prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados, né? A ideia é você também olhar para transportes alternativos. A ideia de priorizar o serviço de transporte coletivo sobre o transporte individual. E algo que está sendo empregado no Brasil, em várias cidades, é a integração dos vários meios de transportes, né? E com isso, a gente consegue, né, uma mobilidade mais eficiência, né? Além do mais, a mobilidade urbana, a política de mobilidade urbana, incentiva aí o desenvolvimento científico tecnológico, né? O uso das energias renováveis. Aliás, a Constituição, né, traz uma contribuição prevista lá no artigo 149, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, e essa contribuição que incide sobre os combustíveis fósseis, ela exatamente foi criada para se criar um fundo, né? Esse fundo ser direcionado a políticas, por exemplo, de mobilidade urbana, que levem em consideração o uso de energias renováveis, que levem em consideração o uso de energias menos poluentes. Então, quando você abastece um automóvel, esse automóvel tem uma contribuição que agora foi diminuída, foi quase que zerada, para a construção de um fundo para investimento em energias renováveis. Então, a mobilidade urbana não se preocupa apenas com a mobilidade das populações, com o transporte público, mas também se preocupa aí com a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente. Portanto, a garantia, né, de um transporte público eficiente, não poluente e que está atrelado à acessibilidade. A Política Nacional de Mobilidade Urbana também tem como diretriz a redução das desigualdades e a inclusão social. Pessoas que têm acesso ao transporte têm acesso a bons serviços públicos, têm acesso a bons empregos. Então, promover o acesso aos serviços básicos e aos equipamentos sociais faz parte dos objetivos da política de mobilidade urbana previsto na nossa legislação. Promover, portanto, também a melhoria das condições de vida. E a legislação, né, já finalizando, também tem uma preocupação com os usuários, né? São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana receber um serviço adequado, participar do planejamento desse serviço, ser informado dos pontos de embarque e desembarque e ter um ambiente seguro.
Então, a mobilidade urbana tem essa preocupação com os seus usuários. E tem também o direito de exigir um transporte público eficiente, tem o direito de exigir uma política pública voltada aos usuários, uma política pública de mobilidade voltada aos usuários. Com isso, nós terminamos a nossa quarta aula, falamos desse planejamento urbano, da regularização fundiária e da mobilidade. Vamos ver agora se vocês respondem às nossas perguntas. Vamos ao nosso quiz. Os principais instrumentos para a implementação de uma política pública urbana voltada ao desenvolvimento sustentável previstos no Estatuto da Cidade são: letra A, desapropriação e o estudo de impacto de vizinhança. Letra B, as operações urbanas consorciadas e o estudo de impacto ambiental. Letra C, políticas públicas e o estudo de impacto ambiental. Letra D, as operações urbanas consorciadas e o estudo de impacto de vizinhança. Você já sabe a resposta? Como nós vimos nas nossas aulas, os principais instrumentos são as operações urbanas consorciadas e o estudo de impacto de vizinhança. Vamos à nossa segunda pergunta. As principais diretrizes para a política urbana definidas pelo Estatuto da Cidade são: garantia do direito a cidades sustentáveis, letra A. Letra B, planejamento do desenvolvimento das cidades. Letra C, ordenação e controle do uso do solo. Letra D, todas as alternativas acima. E aí, você já sabe a resposta? Todas as alternativas acima, né? Porque as diretrizes para uma política urbana são a garantia do direito a cidades sustentáveis, são o planejamento e o desenvolvimento dessas cidades e as ordenações e controle do uso do solo. Vamos à nossa terceira e derradeira pergunta. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Letra A, garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra rural, à moradia, à infraestrutura rural, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, apenas para as presentes gerações. Letra B, gestão democrática por meio da participação dos vereadores, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Letra C, desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob a sua área de influência, sem evitar as distorções do crescimento urbano e seus efeitos sobre o meio ambiente. Letra D, oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. Você já sabe a resposta? A resposta é a letra D. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços, nós acabamos de estudar a lei da mobilidade, públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. Com isso, nós terminamos a aula de hoje, falamos sobre a ocupação do solo, a importância da regularização fundiária para termos cidades sustentáveis aqui no Brasil, a legitimação dos títulos da posse. Vimos também a preocupação da legislação com a mobilidade urbana. Cidades sustentáveis são cidades onde a mobilidade é prioridade. E com isso eu me despeço. E amanhã trataremos da nossa última aula com os instrumentos dos poderes locais de intervenção nas cidades. Eu aguardo vocês. Até mais. Quer dar
alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.